nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Pedimos a sua permissão para entrar na sala da sua casa e compartilhar contigo mais uma porção do Evangelho de Cristo. O tema do nosso programa hoje é Jesus, a água da vida que satisfaz os nossos anseios. E quem nos trará um recado do Senhor nesse dia é o pastor Vanderlei Campané. Esperamos que esse programa abençoe ricamente a sua vida e seu coração. E queremos também aproveitar esse momento para pedir o seu apoio a você que gosta do programa O Caminho da Vida e entende que o tema do programa de hoje possa abençoar a vida de algum amigo, parente, conhecido, irmão. Pegue o seu telefone, mande uma mensagem pelo celular, Twitter, Facebook, enfim, ajude-nos a divulgar o programa O Caminho da Vida. Também queremos nos comunicar com você através dos nossos canais. Você pode entrar em contato conosco através do telefone da nossa produção, que é o DDD 44, telefone 8414-3940, ou pelo nosso e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Se você gosta e tem facilidade com as redes sociais, também temos a nossa comunidade no Facebook. É só procurar O Caminho da Vida no Facebook e clicar a opção curtir. Para você ainda que deseja assistir alguns dos nossos programas passados, nós temos também o nosso blog, www.programaocaminhodavida.blogspot.com, que está atualizado com os programas mais antigos. Ali você pode assistir um desses programas que estão hospedados no YouTube e até divulgá-los no seu Facebook ou mandar por e-mail para algumas pessoas. E para você ainda que precisa de uma mensagem amiga para todas as horas da vida, nós temos o nosso Disque Paz, DDD 44, telefone 3025-3333. É uma ligação gratuita para você que mora em Maringá ou região metropolitana. Agora nós vamos para um pequeno intervalo comercial e já nós voltamos com a mensagem do pastor Vanderlei Campané. Já voltamos. Fique conosco com o programa O Caminho da Vida. Eu pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei você dessa entrada aqui pra Olha, um dia quando infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Somos mais de 50 mil alunos em vários estados do país. Atendemos mais de 100 mil pessoas por ano. Estamos entre 6% das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Nossa marca está diferente e a nossa missão com o mesmo propósito. Vestibular Unicesumar. São 9 opções de bolsas de estudos e financiamentos. Inscrições abertas. Acesse unicesumar.edu.br. Vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus em João, capítulo 4, do verso 1 ao 14. Diz assim o texto: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi
pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O tema dessa ministração de hoje é Jesus, a água viva que satisfaz os nossos anseios mais profundos. Nós estamos vivendo em um momento muito delicado de nossa história, onde as palavras discriminação, fobia, preconceito estão em evidência. Nós, como cristãos, devemos agir como Jesus agiu. Afinal, somos seguidores deles. Queremos discorrer nesta mensagem como Jesus agiu com esta mulher samaritana e como nós também devemos agir com todas as pessoas. Esta mulher tinha 3 agravantes que testemunhava contra ela. Ela era uma mulher, e uma mulher não podia conversar com um judeu publicamente. Ela era uma samaritana. Os samaritanos eram discriminados pelos judeus. Ela tinha tido vários relacionamentos e vinha de uma nação considerada pagã. Mas, apesar de tudo isso, qual foi a atitude de Jesus em relação a esta mulher? Em primeiro lugar, Jesus conversou com ela. No Evangelho de João, são narrados vários encontros de Jesus que resultou em boas conversas. Nós vemos o encontro com Nicodemos, vemos o encontro com o enfermo de Betesda, vemos o encontro com o cego de nascença. E como também o encontro com esta samaritana. E cada um desses encontros existe um diálogo. Por isso, não podemos fazer juízo de ninguém sem antes conversarmos com a pessoa. Tudo começa com um bom diálogo. As guerras acontecem por falta de diálogo. As separações acontecem por falta de diálogo. Uma boa conversa pode quebrar muitas barreiras. Lembramos também que esta conversa foi bilateral. A samaritana, ela aceitou a conversa com Jesus. Quando uma das partes não aceita o diálogo, não existe acordo. E ao conversar com uma mulher que é uma samaritana, o texto nos quer dizer que Jesus põe fim em qualquer discriminação na convivência humana. Por isso, os seus seguidores devem ser promotores do diálogo e promotores do amor. Em segundo lugar, a palavra de Deus, que é criadora, não se dirige a nós somente quando somos perfeitos. A samaritana era uma mulher que era excluída, excomungada, porque não era da mesma linhagem judaica e era considerada pagã. É interessante ver que Jesus escolhe uma mulher como esta para conversar, para dialogar. Talvez porque os seus ouvidos não estejam fechados pela certeza de ter razão ou pela certeza de ser o melhor. Ele era a própria verdade. A samaritana é a imagem de quem não tem a verdade, mas ela a busca e se deixa levar por Jesus, que é a verdade. João 14:6. E Jesus vem sentar à borda do poço ao lado desta mulher. Em segundo lugar, Jesus conversa com esta mulher e lhe oferece vida.
Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vemos isso no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ou seja, Jesus, apesar de não discriminar, toca em alguns assuntos que tiravam a paz dessa mulher. Jesus quebra algumas barreiras para chegar ao coração dela. Ela tinha hábitos adquiridos, barreiras religiosas, preocupações materiais, incompreensões, e havia também alguns mal entendidos da parte dela. Mas Jesus conhecia o coração desta mulher e queria chegar no seu coração para curá-lo. Então ele começa o diálogo com ela, dizendo: dá-me de beber. Jesus pede à samaritana a água, ele estava com sede. Esse é o verdadeiro mistério. É a absoluta novidade que nós vemos nesse texto. Aquele que transformou a água em melhor vinho está agora pedindo água. É o paradoxo de um Deus que é capaz de tudo, se torna necessitado e até pobre muitas vezes, mendigo, para alcançar as pessoas. É o mistério de um Deus que se torna humano, necessitado, como qualquer ser humano, para ter um pretexto de encontrar o ser humano e é capaz de pedir água ao próprio ser humano, que apaga de vez a sua sede. Jesus é o mistério de um Deus que pede para poder dar. É o grande paradoxo. É a água que pede para ser bebida. É a nascente que tem sede de ser bebida. Santo Agostinho diz que é Deus que está fadigado em Jesus. É Deus que está em busca de uma humanidade onde possa sentar-se ao lado dela. Deus está em busca do homem. E quando pensamos que estamos buscando a Deus, existe muitas vezes essa descoberta que não somos nós que o procuramos, mas é Deus quem nos procura. Mas como é difícil para o ser humano deixar-se encontrar e deixar-se amar. O caminho é longo para chegar a este ponto. Em terceiro lugar, o verdadeiro encontro com Jesus sempre resulta em mudança de vida. Jesus disse àquela mulher: se você soubesse quem te pede água, ele te daria água viva. Jesus disse água viva, não uma água estagnada, não uma água engarrafada que refresca durante um momento, mas água viva. E em uma região como esta que nós vemos essa história, a água é rara. Uma nascente, um poço, torna-se símbolo de vida. A água aqui é indispensável para o homem, que não pode viver sem ela. Sem água não há vida, pois até mesmo as plantas têm necessidade. Como bem se sabe que a água e vida são sinônimas, onde a água encontra-se marcas de vida, mas onde há ausência e há sinal de morte. Para os orientais, principalmente, a água que sacia a sede purifica, dá vida, fecundando e fazendo frutificar. É o símbolo natural das necessidades fundamentais do homem. Por isso, falar de água viva é falar de vida em abundância. A samaritana não duvida em pedir a Jesus desta água. Senhor, dá-me desta água. Ela precisava de vida, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Isso nós vemos no verso 15. Jesus amava esta mulher, mas Jesus não concordava com o modo de vida que ela vivia. Depois desse encontro com Jesus, esta mulher realmente se sentiu amada, porque ela estava em busca deste amor verdadeiro. O amor de Jesus nos leva a uma vida diferente. Jesus disse a esta mulher: você teve 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E ela disse: isto disseste com verdade. João 4,18. Embora tenha tocado num problema familiar daquela mulher, Jesus não transformou aquele encontro em uma sessão de aconselhamento sentimental, mas focalizou a questão espiritual. É verdade que existem muitos problemas em nossas vidas que demandam uma solução, mas não podemos perder o foco, esquecendo-nos de que o principal problema humano é espiritual. É o pecado, é a separação entre o homem e Deus.
e, consequentemente, a perdição eterna. A palavra de Deus diz que aquela mulher abandona o cântaro vazio. Isso tem um significado. E é transformada por esse encontro com Jesus. Abandonou a sua vida de pecado. E a intenção de Jesus era essa. A intenção de Jesus é nos fazer compreender que o pecado escraviza, o pecado entristece a Deus, o pecado tira a beleza de viver dos seres humanos. E que o amor não é concordar com tudo que as pessoas fazem. Nós amamos nossos filhos, mas não concordamos com tudo que eles fazem. Vemos em João 8,11 outra história fascinante, outro exemplo, o exemplo da mulher apanhada em adultério. Diz a palavra de Deus que quando trouxeram aquela mulher, ele disse para ela, ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não te condena, mas Ele quer que você largue a velha vida de pecado, que te escraviza. Jesus sempre vai amá-lo, mas assim, a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Então, o encontro com Jesus pode saciar a sua sede e te dar uma nova vida, uma nova perspectiva de vida liberta em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa experimentar desta água da vida. Amém. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, no melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Pense, daqui a 2 ou 4 anos, o que você desejaria ter feito hoje? O maior responsável pelas transformações da sua vida é você. E o momento em que pode fazer algo a respeito é agora. Estude à distância em uma das melhores instituições de ensino do país, segundo o MEC. Não espere mais para se tornar quem você deseja ser. Educação Superior à Distância Sesumar. Transforme-se agora. Faça já a sua inscrição. ead.sesumar.br. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, depois de uma mensagem profundamente abençoada, como essa do pastor Vanderlei. Jesus, a água viva que satisfaz os nossos corações. Só lembrando para você mais uma vez, você já percebeu que nós estamos num cenário novo, nós estamos aí num processo de transição para melhorar o programa Caminho da Vida. Já estamos numa nova gravadora, o pessoal já tem feito um ótimo trabalho aqui conosco e o que nós queremos é que cada vez mais a mensagem se torne mais acessível ao seu coração. Logo logo chegaremos com novidades para abençoar a sua vida. Nós vamos continuar aqui com o programa Caminho da Vida agora no nosso costumeiro bloco de debate, o nosso bloco de ampliação dos conhecimentos que foram transmitidos aqui na mensagem pelo pastor Vanderlei. E a primeira pergunta que eu faço é para o senhor mesmo, pastor Vanderlei. Pastor, o que seria uma conversa com Jesus? Nós vimos aqui no texto que Jesus foi conversar com aquela mulher. O que seria hoje uma conversa com Jesus? Seria uma oração? Olha, particularmente nesse texto, eu acredito que não seja uma oração em si. Sim. Porque uma oração, ela parte de nós para Deus, e nessa situação, quem foi ao encontro desta mulher foi Jesus. Quem iniciou a conversa foi Jesus. E
Então, a mulher, claro, que correspondeu a esta conversa, mas eu creio que foi mais uma conversa de transformação, de Jesus querendo atrair esta mulher para tratar algumas coisas na vida dela. E foi uma conversa, assim, maravilhosa, né? Talvez a gente pode tratar como oração quando ela começa a falar com Jesus. Começa a se abrir. Começa a se abrir com Jesus, pedir algumas coisas para ele. Talvez se transforme numa oração. Mas ali era um diálogo de transformação de vida e de mudanças na vida desta mulher. E Jesus continua indo atrás das pessoas hoje para conversar com elas, pastores? Uma das coisas que nós conseguimos perceber, e eu gosto muito, por sinal, até do versículo 4 aqui, que diz que era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Uma das coisas que a gente percebe quando a gente começa a estudar a realidade da época, e eu vi um comentário até que falava isso, é que havia 4 rotas diferentes que iam de Jerusalém até a cidade onde Jesus estava indo, que era a cidade de Sicar, no caso na Galileia. E apenas uma dessas 4 rotas passava por Samaria. Na verdade, para ir até Samaria, você tinha que fazer uma curva. Então, era o trajeto menos usual. Quando diz que era necessário passar por Samaria, não está indicando uma necessidade geográfica de Jesus. Jesus tinha uma necessidade ministerial. Então, quando Jesus olha a saída para Samaria, ele percebe que, olha a saída para Galileia, ele percebe que no caminho há uma mulher com sede. E ele precisa saciar a sede dela. Então Jesus continua, pastor? Então ele vai na direção dela porque ela está com sede. Então, se o mesmo Deus é o Deus ontem e hoje, sem haver mudança, da mesma forma como ele ia na direção do sedento anteriormente, hoje ele permanece assim. Deus não muda, ele ainda está disposto a saciar aqueles que estão com sede. Sim, pastor. E vale destacar aqui uma coisa muito... Aliás, 2 textos, né, muito importantes que são correlatos dessa situação que nós estamos abordando aqui. Que é um deles a parábola maravilhosa da ovelha, né? Perdida, e no qual o pastor vai atrás, que simboliza Jesus Cristo, vai atrás daquela perdida. Ele está buscando essa ovelha perdida até hoje. E o outro texto que eu gostaria de deixar está em 1 João, capítulo 4, verso 19, que fala a respeito do amor que nós devotamos a Jesus e a Deus, mas não é porque nós somos iniciativos, como o pastor Vanderlei falou na mensagem. Ele diz assim que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, na iniciativa dele, ele continua buscando esses que estão sedentos, que estão aí buscando dessedentar a sua sede das diversas alternativas que o mundo oferece. O nome disso é graça, é Deus vindo ao nosso encontro, entrando na nossa adversidade, transformando a nossa vida. Sem merecimento nenhum, mesmo que eu não tome iniciativa, mas ele conhece o meu coração, ele conhece a nossa história de vida e que precisamos dele. Né? Até a questão daquela mulher, a gente percebe que pelo histórico que Jesus dá daquela mulher, e o próprio texto bíblico aponta, ela já teve vários maridos e o que ela estava não era dela, era uma mulher discriminada, samaritana. Então nós percebemos que ali não havia méritos nela, mas Jesus decidiu derramar graça sobre a vida daquela mulher. Pastor Vanderlei? Uma coisa que a gente vê, você já falou um pouquinho sobre isso, essa quebra de barreira para chegar até a mulher. Sim, até falando nisso, pastor, eu quero aproveitar, né, já que o senhor falou sobre essa questão, até no sermão o senhor chegou a citar que muitas guerras, muitas discussões, muitos problemas da humanidade nos relacionamentos são fruto de uma falta de diálogo. Qual a importância dos diálogos, então, no nosso dia, pastor Vanderlei? E por que nós temos dificuldade em investir tempo nessa prática? Se tratando de Deus, Deus sempre quis dialogar com o homem. Sim. Nós vemos isso lá no Jardim do Éden. O que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado, ele divide o homem de Deus. Então, mas Deus está sempre à procura, sempre querendo o retorno do homem aos seus caminhos. Mas nós temos dificuldade por causa dos nossos pré-julgamentos. Antes de nós conversarmos com as pessoas, nós as julgamos antes de dialogar. Então, uma coisa que a gente precisa aprender com Jesus é não julgar as pessoas antes de dialogar com elas. Isso é importante, porque uma boa conversa pode quebrar barreiras, né? Pode desfazer situações, e independente de raça, cor, independente de padrão social,
nós precisamos conversar com as pessoas para saber as necessidades dessas pessoas. O que elas pensam, por que elas estão do jeito que elas estão. Jesus fez isso com a mulher samaritana. Antes de qualquer pré-julgamento, ele se aproximou dela e começou uma conversa com ela. E isso, então, desemboca em resultados maravilhosos. É interessante que, no caso de Jesus, assim como se aplica no caso da pessoa de Deus, todas essas conversas e essas perguntas são meramente retóricas, né? Porque Deus, Jesus, como sendo Deus, ele já sabe muito bem quem são aquelas pessoas. Na verdade, o diálogo serve para que as pessoas vejam quem elas são. Uma confrontação, né? Para que elas se encontrem. Eu lembro muito bem de um comentário, por exemplo, quando Deus chegou no Éden e já havia o costume de toda a viração de dia ele chegar no Éden para conversar com Adão e Eva. E no determinado dia, Adão e Eva estavam sumidos, haviam pecado, se distanciado de Deus, e Deus fez aquela pergunta: onde estás? Na verdade, Deus não precisava descobrir onde Adão e Eva estavam. Deus sabia muito bem onde eles estavam. Mas a pergunta não era, onde será que eles estão? Exatamente. Aqui, a pergunta era para levá-los a compreender onde eles estavam. Tanto que a resposta de Adão, que você fez. A resposta de Adão foi assim: nós pecamos, nos envergonhamos e fugimos de ti. Você sabe onde você está. Olha onde você se meteu. Assim foi o diálogo com a mulher. Mas quando se trata de Deus, é assim. Mas quando se trata de nós para outro ser humano, nós não conhecemos tudo que envolve a situação daquele ser humano. Sim. Se eu estivesse conversando com a mulher samaritana, por exemplo, eu não saberia tudo que envolvia. Eu nem saberia se ela tinha 5 maridos, quantos maridos ela teve. Ela podia omitir esses fatos. Exatamente, ela podia omitir. Então, o diálogo é fundamental. O diálogo é fundamental para mim descobrir por que aquela pessoa está do jeito que ela está. E agora interessante desse diálogo é para descobrirmos, mas não para fazermos o que muitas vezes é uma prática na vida de algumas pessoas, para usar isso como arma, como exposição pública, porque Jesus sempre foi discreto, ele nunca expôs publicamente o pecado, a nudez do outro. E é interessante, por exemplo, que o grande motivo da sede espiritual dessa mulher eram essas questões morais que ela enfrentava, e toda essa questão do preconceito. Aliás, hoje a palavra mesmo, a gente lida com isso daí, há muitas formas de preconceito nos nossos dias. Até eu vou aproveitar, né? Pastor Paulo, como lidar então com as diferenças das pessoas, como foi no caso de Jesus. Jesus, completamente santo, completamente Deus, vai ao encontro de uma mulher, que já não era costume de homens conversarem com mulheres naquela época. Jesus, sendo judeu, vai ao encontro de uma samaritana, havia uma rixa política e social entre judeus e samaritanos, e Jesus, dentro da sua completa santidade, se relaciona com uma mulher que já estava aí com relacionamentos totalmente desconexos com o padrão social. Como então nós devemos lidar com as diferenças das pessoas? O que Jesus nos ensina? Uma das coisas que eu percebo nesse comportamento de Jesus é a questão da tolerância. Tolerância não é o mesmo que aceitação das nossas mazelas. Né? Não é essa mesma coisa. Agora, tolera a pessoa, ele se aproxima, ele não se coloca, olha, eu sou santo e você é pecadora, não é nada disso. Ele cria um interesse nela, porque ele sabia aquilo que ela necessitava. Ele desperta nela a vontade de beber, eu quero dessa água, né? Porque ela estava sedenta. E eu só, inclusive, parafraseando o fato desse diálogo que ele desenvolveu com ela, Amós 3,3 diz assim, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Então Jesus, primeiro, ele desperta o interesse, ela corresponde, como o pastor Moreira falou, a esse interesse, e por fim, o diálogo se estabelece e ele oferece gratuitamente essa água para descedentar a sede. É interessante que nessa questão Jesus foi à mulher demonstrando interesse pelas suas necessidades. Nós vemos hoje que as pessoas muitas vezes se achegam a outras não demonstrando interesse, mas exatamente buscando alguma coisa que elas possam tirar de proveito dessas pessoas, seja proveito positivo, ou seja até mesmo no aspecto negativo, quando elas podem atrapalhar ou pegar alguma coisa da vida dessa pessoa para fazer mal para ela, né? Nós vamos ampliar um pouco mais desse conhecimento no próximo bloco. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial. Fique conosco, não sai daí não. Nós já voltamos com o programa Caminho da Vida.
Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Pós-graduação Unicesumar. Faça sua inscrição na pós-graduação do melhor centro universitário do sul do país e comece agora mesmo. Cursos nas áreas de ciências humanas, biológicas e da saúde, exatas, tecnológicas e agrárias. Início das aulas em junho. Inscreva-se agora mesmo pelo site unicesumar.edu.br. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Eu espero que esse programa tenha abençoado a sua vida, esteja abençoando profundamente seu coração, e a gente vai continuar aqui no nosso bloco de debates, aprofundando um pouco mais o conhecimento sobre a mensagem ministrada pelo pastor Vanderlei. Lembrando a você que o tema da mensagem hoje é Jesus, a água viva que nos satisfaz. Nós estávamos falando sobre diálogos, relacionamentos no primeiro bloco, e agora eu quero começar esse segundo bloco perguntando para vocês o seguinte, pastores: qual deve ser o nível de relacionamento entre um cristão e alguém que não professa a mesma fé ou que não tem os mesmos costumes e as mesmas práticas? Uma vez que nós estamos vivendo em um momento em que se fala muito sobre discriminação e tudo mais, qual deve ser o relacionamento do cristão com aqueles que não professam a fé, não pensam igual e não têm as mesmas práticas? Interessante nesse texto, pastor, que a princípio Jesus não a tratou como uma samaritana e nem como uma pagã que adorava outros deuses. Sim. Ele a tratou como uma pessoa. A princípio não, em toda a conversa ele a tratou como uma pessoa. Acho que essa deve ser a nossa atitude. Ele desvencilhou-se dos rótulos. Exatamente. Independente de credo que a pessoa seja, independente das práticas, até pecaminosas dela. Porque essa mulher, ela tinha práticas pecaminosas. E estava vivendo numa prática pecaminosa. E Jesus não a tratou, a princípio, essa situação. Ele a tratou como uma pessoa que tinha sede de Deus, que precisava de Deus, e ele a tratou como uma pessoa e a amou. Depois, claro, que a conversa desenvolveu. Então, acho que a princípio nós temos que tratar todos como seres humanos, como nós, e com amor. Isso é tão interessante, quando a gente estuda esse episódio desse encontro de Jesus com essa mulher, os estudiosos são enfáticos ao dizer que essa mulher, por conta desse histórico moral que ela tem, ela vai num horário para pegar água que ela tinha certeza absoluta que não encontraria ninguém. A única coisa que ela esperava é encontrar Jesus ali, que foi ao encontro dela, foi exclusivamente para o encontro com ela. Porque havia uma barreira de comunicação, como já foi colocado aqui, estabelecido por aqueles pontos pelo pastor Vanderlei. Contudo, existia essa questão moral, todo mundo sabia quem era ela. Não é? Todo mundo a conhecia. Todo mundo a conhecia. Fala, eu não vou publicamente, mas aí o Senhor Jesus aparece lá, trazendo para tratar dessas situações. Mas ainda de acordo com essa pergunta, como que a gente deve tratar uma pessoa? Bom, nós somos cristãos, e o cristão nada mais é do que uma pessoa que tenta imitar a Cristo, seguir a Cristo. Tem Jesus como modelo. Exatamente. Se ele fez, eu tenho que fazer semelhante, eu tenho que tentar caminhar mais ou menos no caminho que ele correu. Então pense o seguinte, a diferença básica entre Jesus conversar com uma pessoa para descobrir a sua vida, para falar sobre a vida, levantar os problemas dessa pessoa, a motivação era totalmente diferente da nossa. Na maioria dos casos, a nossa motivação em tentar saber como que a pessoa é, como que a pessoa funciona, como que é a vida dela, a nossa intenção costuma ser para julgar a pessoa a partir disso. Bom, tem que saber quem que é esse cara para saber o que eu penso sobre ele. A nossa motivação costuma ser essa. Jesus, quando vai levantar a ficha dela, digamos assim, Jesus, quando vai entrar no assunto da vida pessoal dela, ele faz isso
não para julgar aquela mulher. O julgamento acerca dela já estava todo na cabeça dele, ele já sabia quem ela era. Ele não precisava fazer um levantamento de dados para saber o que ele poderia pensar ou não sobre ela. Ele teria direito para julgá-la. E ele teria, e ele não fez. Quando Jesus vai levantar a lebre, quando Jesus vai colocar no diálogo a vida pessoal daquela mulher, ele faz isso porque ele tem como resolver o problema dela e ele se interessa por isso. E até para que ela entenda o estado em que ela se encontrava. E aqui é interessante que a gente vê o amor de Jesus agindo sobre essa mulher. E essa pergunta que eu quero fazer agora é sobre isso. Qual a diferença entre amar uma pessoa e compactuar com aquilo que ela faz? O amor concorda com tudo. Então são várias perguntas aqui, vamos pegando aqui. Vamos dentro de uma só. Primeira, qual a diferença entre amar e compactuar? Segunda, o amor concorda com tudo. O fato de Jesus não discriminar aquela mulher significa que ele foi complacente com os seus erros? Queria saber a postura de vocês. Uma coisa interessante que a gente vê aqui é que Jesus ele acreditava na possibilidade de mudanças do ser humano. O ser humano é difícil, né, de tratar com ele, mas Jesus sempre acreditou na possibilidade. Então eu acho que todo o início de conversa, de diálogo, de aproximação, a gente precisa crer numa possibilidade de mudança. Agora, amar as pessoas não quer dizer concordar com aquilo que ela pratica, com aquilo que ela faz. Deus nos ama profundamente, mas isso não quer dizer que ele concorda. Até essa mulher adúltera que eu citei no texto, que Jesus disse para ela assim, olha, vai e não peques mais. Eu não te condeno, mas você tem que ir e mudar de vida. Então a esperança que Jesus coloca sobre o ser humano é essa mudança de vida, que existe possibilidade dessa mudança. Né? Vale destacar aqui a maneira como a conversa, o diálogo de Jesus com a mulher do poço ali, a mulher samaritana, quanto ela desembocou. Né? Porque, na verdade, Jesus ele não tem um tom no diálogo dele, na conversa, um tom acusativo. Sim. Ele vai conduzindo a conversa de uma forma assim tão suave que ele dá a ela uma possibilidade dela confessar a situação dela. Não é? Dela admitir o problema que ela enfrenta. Essa é uma situação interessante. Na verdade, quem julgou o coração dela foi ela própria. Foi ela própria, exatamente. Não foi Jesus quem chegou e falou, olha, você é isso, você é isso e aquilo, exatamente. Não apontou o dedo, né? Tanto que quando ela foi à cidade falar que havia encontrado com Jesus, ela disse, olha, eu encontrei um homem que sabia tudo sobre a minha vida. E ele diz tudo que se passava sobre mim. Isso é fantástico. Isso eu preciso. De confrontação. Aquilo mexeu no coração dela, transformou. Agora, olha como Jesus faz. É aquilo de novo que eu falei da minha última fala agora, a diferença da forma de Jesus e da nossa forma de tratar com isso. A nossa de sentar no cadeiro de juiz. Isso. Nós iríamos levantar a vida daquela mulher, iríamos julgar a vida daquela mulher. Aquela mulher vai para as outras pessoas falando, venham ver alguém. Ele sabe tudo o que aconteceu na minha vida. E ela estava feliz por isso. Sim. Jesus expôs a vida dela para ela mesma. Não é Jesus que saiu falando dela. E ela gostou. Foi um porque a luz de Cristo brilhou. Mas Jesus não concordou com as atitudes dela. Jesus, ele demonstrou o pecado. Só que ele fez tudo isso em amor. Isso. Ele não julgou aquela pessoa. E é claro que nós compreendemos a ação maravilhosa de Deus, inclusive a onipotência, a onisciência do Senhor Jesus, mas ali literalmente Jesus nos ensina a dar a oportunidade para a pessoa querer mudar de vida ou não, para a pessoa querer a transformação ou não. É claro que nós sabemos que o encontro, a graça de Jesus é irresistível, e aquela mulher não teria como resistir, como não resistiu. Tamanho amor, a graça. Mas aqui no nosso relacionamento individual, eu e você, nosso telespectador, nós precisamos compreender que quem transforma é Jesus. A nós não cabe julgar. A nós é tratar com respeito, com amor, entender, sem discriminar. Isso é fundamental. Essa mulher também, ela foi entendendo quem era Jesus no decorrer da conversa. Exatamente. Tu és um profeta, quando Jesus fala das questões dela. Depois ela diz que ele era o Messias, é isso? E por último ele disse que ele era o Salvador, o Senhor, alguma coisa assim. Então, ela vai compreendendo, ela vai compreendendo quem era Jesus na relação. E aí nessa compreensão eu quero fazer mais uma pergunta para os pastores. Aquela mulher se relacionou com Jesus, ela ouviu a palavra, ela compreendeu o que ele queria. E qual foi o resultado prático e verdadeiro desse encontro com Jesus? O que representou para aquela mulher
o beber da água de Jesus? Eu fiz uma anotação aqui, sim, enquanto o Vanderlei pregava. Eu coloquei, é claro, né, o pastor presbiteriano já viu 3 pontos em tudo. É outro sermão aí. Eu já vi os 3 pontos na vida da mulher aqui. Esse beber dessa água mudou a vida da mulher. Primeiro, ela deixou tudo, deixou o cântaro, tal, deixou... Aquilo que era importante. Deixou de lado a necessidade de buscar aquela água, ela devia estar fazendo almoço. O foco dela mudou. Mudou. Deixou tudo. Segundo, foi em direção dos outros, das pessoas a quem justamente ela evitava. E terceiro, ela proclamou, ela testemunhou, ela falou acerca das maravilhas de Jesus para as outras pessoas. É uma mudança muito uma mudança radical. Muito. O que denota que ela mudou de vida. Completamente. Exatamente, eu resumiria justamente nessas palavras. Que há esse encontro, esse diálogo com Jesus, culminou realmente numa transformação radical de vida. Valores, o que era importante para ela agora fica em segundo plano. E a outra questão destacada pelo pastor Luiz, que era o testemunhar. Ou seja, no momento que você tem um encontro com Jesus Cristo, tem que haver mudança de vida, tem que haver transformação de vida. E aí você tem que ter coragem para confessar para as pessoas que te conhecem, sabem quem você era, que pode até dizer quem te viu, quem te vê, né? E falar de Jesus Cristo para as pessoas. É um poder de transformação tremendo que há em Cristo Todo Jesus. encontro com Jesus, ele implica em mudanças, né? Eu sempre digo na igreja que eu não acredito em encontro com Jesus sem mudanças. Mudança de caráter, mudanças de pensamentos, mudança da velha vida. Quem tem um encontro com Jesus, automaticamente ele é transformado. Infelizmente, nós temos percebido que muitas pessoas, quando se encontram com Jesus, só mudam de endereço. Às vezes mudam de uma igreja para outra igreja, sem permitir que Jesus entre na sua vida. E eu quero dizer para você que nos assiste, preste atenção naquilo que foi ministrado aqui. Aquela mulher mudou a sua história, mudou o seu padrão de vida, mudou os seus pensamentos, mudou as suas atitudes. Ela fez com que, a partir daquele momento, toda a sua vida fosse repensada, fosse revista através do prisma do encontro com Jesus. Por isso eu quero te dizer que hoje Jesus tem água vida para você. Jesus tem água da vida para você, tem água viva para mudar o seu coração, para transformar a sua realidade, para saciar as sedes da sua alma. No entanto, saiba que o encontro com Jesus, apesar de profundamente prazeroso, requer uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva, uma mudança de coração. Antes de nós terminarmos esse bloco de debate, eu quero pedir para que cada pastor esteja trazendo uma mensagem, uma palavra para essa pessoa que nos assiste, para o nosso telespectador, falando sobre algumas das sedes que Jesus pode saciar num encontro profundo com Ele. Pastor Luiz. Eu quero dizer que Jesus ele tem interesse em saciar aquela sede que você está tentando saciar há tanto tempo e que não tem conseguido. Jesus não somente quer, mas Ele pode fazer isso. Deixa Ele fazer isso na sua vida, então. Pastor Paulo. Jesus pode saciar aquela sede que já está aí acabando, consumindo com você, talvez com relacionamentos desfeitos, relacionamentos conturbados, relacionamentos feridos, marcas profundas. Entrega a Jesus, vê para Jesus, a fonte da água viva, e Ele pode dessedentar essa sede também. Pastor Vanderlei. Quero dizer uma coisa para você, Jesus Cristo não é uma religião, Ele é uma pessoa. Você precisa ter um encontro com essa pessoa e dizer como esta mulher disse, dá-me de beber. Porque às vezes você tem procurado em tantos lugares e não tem saciado a sua sede, mas Jesus Cristo pode. Quando você abre o seu coração e diz, eu quero desta água. Jesus foi ao encontro daquela mulher naquela estrada e hoje Ele está ao seu encontro aqui nesse programa. E Ele faz um convite a você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse o Senhor Jesus. Eu espero que o programa de hoje tenha abençoado a sua vida. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial, nós já voltamos para o último bloco, onde o pastor Vanderlei estará orando pela sua vida. Fique aqui conosco no programa O Caminho da Vida. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte.
cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei você vai centrar aqui pra... Olha, um dia quando você... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Somos mais de 50 mil alunos em vários estados do país. Atendemos mais de 100 mil pessoas por ano. Estamos entre 6% das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Nossa marca está diferente e a nossa missão com o mesmo propósito. Vestibular Unicesumar. São 9 opções de bolsas de estudos e financiamentos. Inscrições abertas. Acesse unicesumar.edu.br. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Eu quero te agradecer por ter ficado conosco durante esse tempo, recebido essa palavra, e eu espero que esse encontro possa mudar a sua vida profundamente. Nós, antes de terminarmos esse momento, queremos agradecer algumas pessoas que têm nos encontrado nas ruas, têm falado conosco, até mesmo sobre algumas repetições que fizemos do programa. Foi necessário, nós já estamos aí numa nova fase, logo estaremos com um cenário novo para abençoar profundamente a sua vida, tá ok? Nós, antes de terminarmos, o pastor Paulo tem um recado para dar? Ontem eu precisei socorrer uma pessoa querida, de Paysandu, e estando lá no UPA, conheci um soldado da Guarda Municipal, o nome dele é Edson, e ele declarou que assiste nosso programa. Edson, um grande abraço, que Deus abençoe, continue aí assistindo, sendo abençoado por esse programa. Tá ok. E agora nós vamos ficar com uma oração do pastor Vanderlei. Eu espero que na próxima semana nós possamos nos encontrar aqui novamente. Que Deus abençoe a sua vida. Fique sempre conosco no programa O Caminho da Vida. Vamos ficar com a oração do servo do Senhor. Oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque a água é um elemento tão essencial à vida. E o Senhor usou esta figura para dizer que o Senhor é a água da vida. Nós pedimos que o Senhor satisfaça os nossos corações. Amém, Jesus. Que o nosso coração esteja saciado com esta água da vida. Sim, Jesus. E aqueles que nos assistem também, aqueles que têm anseios profundos, que têm procurado em tantos lugares preencher o vazio do coração. Alguns procurando nas drogas, no alcoolismo, nos vícios e na ansiedade de preencher a lacuna que há no seu espírito. Mas nós te pedimos que o Senhor alcance essas pessoas. Amém, Jesus. E que essas pessoas saibam que só o Senhor pode preencher o nosso vazio espiritual. Ó Deus, ainda com os problemas, as lutas, mas cremos que quando o Senhor entra na nossa vida, todas as lacunas espirituais são preenchidas e nós não precisamos mais de nada. Por isso abençoe aquele que está na prisão, aquele que está no hospital, aquele que está, ó Deus, desenganado pelos médicos. Que o Senhor seja a água da vida destas pessoas. Sim. E que elas encontrem no Senhor resposta para as ansiedades da vida. Sim. Te louvamos e te agradecemos, porque nós, através do Teu Espírito, entendemos isto. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando